Filhos e filhas do mesmo Pai de bondade infinita, que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Venho a vós nesta hora com palavras que não se destinam a ferir, mas a despertar. Não são palavras de ódio, mas de advertência. Não são palavras de condenação, mas de lição. Hoje falo sobre um espírito encarnado que muitos conhecem pela posição que ocupa. Um homem que veste a toga, símbolo de justiça entre os homens, mas que infelizmente se deixou enredar pelos fios sombrios do poder e da vaidade. Em sua trajetória recente, usou o peso da lei não para aliviar, mas para esmagar. Utilizou a autoridade não para servir, mas para dominar. Esqueceu-se de que todo poder na terra é passageiro e de que toda sentença humana será revisada pela justiça divina. Esse ser, que hoje chamaremos de juiz da toga, acredita possuir nas mãos o destino dos outros. Acredita que pode, com sua pena e sua voz, determinar o rumo das vidas, sem considerar o tribunal maior que observa suas escolhas. Mas, filhos, não vos iludais, ninguém escapa à lei de causa e efeito, ninguém está acima da consciência, ninguém, por mais alta que seja sua posição terrena, pode se furtar ao olhar do Cristo. Eis a advertência que os céus permitem que vos revele. O desencarne deste homem se aproxima, não como castigo arbitrário, mas como consequência natural de sua semeadura. Quem planta espinhos não colhe flores, quem espalha dor não recolhe paz. Quem usa da toga para ferir terá de responder diante do tribunal divino. Meus filhos, não vos alegreis com isso. Não vejam nesta revelação motivo de vingança ou de prazer pelo sofrimento alheio. Antes, vejam como lição, porque a morte não é fim, é continuação. O desencarne não é castigo, é retorno. E ao retornar, cada espírito encontra-se com aquilo que fez, com aquilo que plantou, com aquilo que espalhou. O juiz da toga, em breve, encontrará a si mesmo. Seus atos voltarão a ele como espelho. Suas sentenças injustas lhe pesarão no coração. Seu orgulho lhe será apresentado como fardo. Sua vaidade lhe será mostrada como prisão. E só então compreenderá que o verdadeiro poder não está na toga que se veste, mas na consciência que se mantém limpa. Que essa lição sirva para todos nós, porque não falamos aqui de um homem isolado, mas de uma condição que pode habitar qualquer coração. Todos nós, em maior ou menor escala, temos a tentação de usar de algum poder para dominar, para humilhar, para impor. Todos nós, de alguma forma, já nos sentimos juízes dos outros. Que esta mensagem nos ajude a compreender que o único julgamento que importa é o que fazemos de nós mesmos diante de Deus. Eis o apelo que vos deixo. Buscai a paz, não o terror. Buscai a compaixão, não a vingança. Buscai a justiça divina, não as ilusões da justiça humana. Porque o Cristo não veio punir, mas salvar. Ele não nos chamou para espalhar medo, mas para semear esperança. Ele não nos convida ao ódio, mas ao amor que tudo liberta. Assim, ao falarmos do juiz da toga que se aproxima do desencarne, não o façamos com rancor, façamos com compaixão. Oremos por ele, porque todo espírito, por mais mergulhado nas trevas, é ainda filho de Deus. Seu desencarne será difícil, mas poderá ser também início de renovação, se ele souber arrepender-se e entregar-se ao Cristo. Meus filhos, guardai esta lição. Ninguém engana a consciência, ninguém foge da lei divina. Mais cedo ou mais tarde, cada um se encontra consigo mesmo. O juiz da toga já se aproxima dessa hora. E nós, ao sabermos disso, devemos tomar como advertência: não façamos como ele. Não usemos nossos dons para ferir. Não usemos nosso poder, pequeno ou grande, para dominar. Não usemos nossa palavra para caluniar. Ao contrário, sejamos construtores da paz.
O mundo precisa de paz, não de terror. Precisa de amor, não de vingança. Precisa de justiça divina, não de condenações humanas que nascem do ódio. O Cristo nos chama a esse caminho. Que possamos, diante da prova do juiz da toga, escolher de maneira diferente. Filhos e filhas amados, sigamos com serenidade nesta reflexão. É importante compreender que não nos detemos na figura de um homem isolado, mas no símbolo que ele representa. O chamado juiz da toga, que se aproximará em breve do desencarne, traz em si uma lição que não pode ser ignorada. Vede, meus irmãos, a toga é símbolo de justiça. Ela deveria ser veste de humildade e de serviço. Representa a responsabilidade de julgar com equidade, de ouvir com compaixão, de decidir com sabedoria. Mas quando a toga se torna armadura de vaidade, quando se transforma em instrumento de opressão, quando é usada não para libertar, mas para aprisionar, ela perde sua luz e se converte em fardo pesado para a consciência de quem a veste. O juiz da toga teve em suas mãos oportunidades grandiosas. Cada sentença que proferiu poderia ter sido semente de paz. Cada decisão que tomou poderia ter sido instrumento de equilíbrio. Cada palavra que pronunciou poderia ter sido caminho de reconciliação. Mas movido por orgulho, por interesses escusos ou por dureza de coração, deixou-se conduzir pelas trevas da vaidade e da dominação. Eis então a lei divina em ação. Tudo o que fazemos retorna a nós. Quem espalha dor, recolhe dor. Quem semeia injustiça, colhe desarmonia. Quem oprime, cedo ou tarde será oprimido pela própria consciência. Não há fuga, não há esconderijo, não há recurso humano que possa alterar a sentença da vida espiritual. Por isso vos digo com toda a gravidade, o desencarne deste homem não tardará. Não se trata de profecia de terror, mas de aviso de justiça. Sua partida do corpo físico será o encontro inevitável com as consequências de seus atos. No além-túmulo não haverá toga a escondê-lo, não haverá plateia a aplaudi-lo, não haverá poder humano a protegê-lo. Haverá apenas sua própria consciência, a voz interior que ecoará, lembrando-lhe de cada escolha. Mas não penseis que o Cristo o abandona. O Mestre não desampara ninguém. Mesmo os que mergulham nas trevas são filhos de Deus. O desencarne desse homem será duro, sim. Ele sentirá o peso do que plantou. Mas também será oportunidade de arrependimento, de aprendizado, de recomeço. Porque a justiça divina nunca é vingança. Ela é correção, é educação, é caminho de regeneração. E aqui está a lição para todos nós. Não desejemos o sofrimento do juiz da toga. Não oremos por sua queda, mas por sua regeneração. Não nos alegremos com sua dor, mas aprendamos com ela. Porque se hoje ele enfrenta essa consequência, amanhã poderá ser oportunidade de exemplo para nós mesmos. A vida é roda que gira, e ninguém está livre de, em outras encarnações, repetir erros semelhantes. Meus irmãos, quando olhardes para essa situação, lembrai-vos de aplicar a lição em vossas próprias vidas. Quantas vezes, em menor escala, também usamos nosso poder para ferir? Quantas vezes julgamos sem compreender? Quantas vezes condenamos sem ouvir? Quantas vezes usamos nossas palavras como martelo em vez de bálsamo? O juiz da toga é figura visível de uma realidade que também nos toca. Ele nos mostra, de forma grandiosa, aquilo que muitas vezes acontece em silêncio dentro de cada lar, de cada coração. Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos chefes, quantas autoridades usam seu poder de forma dura, sem perceber que um dia também terão que responder diante da consciência. A aproximação do desencarne deste homem é, portanto, aviso para todos. É a vida nos lembrando que o tempo passa,
que a carne é frágil, que o poder humano é transitório. Hoje se veste a toga, amanhã se veste o corpo espiritual, onde nada pode ser escondido. Hoje se acredita grande, amanhã se reconhece pequeno diante da eternidade. Hoje se julga os outros, amanhã se é julgado por si mesmo, mas vede como a justiça divina é bela. Ela nunca se move pelo terror. O que se aproxima não é espetáculo de vingança, mas lição de educação. O que se anuncia não é derrota definitiva, mas oportunidade de recomeço. O desencarne, ainda que difícil, será convite ao arrependimento e ao aprendizado. Que isso nos inspire a buscar outro caminho. Que ao invés de vivermos como juízes severos, escolhamos viver como irmãos compassivos. Que ao invés de julgarmos, escolhamos compreender. Que ao invés de condenarmos, escolhamos acolher. Que ao invés de espalharmos terror, escolhamos semear paz. O juiz da toga nos lembra que o poder humano é pó, que as sentenças terrenas se desfazem no vento do tempo, que os títulos e honrarias caem ao chão no instante em que o espírito deixa o corpo. O que permanece, meus filhos, são os atos de amor, as palavras de compaixão, os gestos de bondade. Estes, sim, nos acompanham para além da morte. Guardai essa lição. Não sejamos juízes da vida alheia, sejamos servidores do amor. Não nos alegremos com a queda do outro. Alegremo-nos com cada passo de redenção. Não esperemos pelo desencarne para reconhecer a verdade. Aprendamos agora, enquanto há tempo, a viver em paz, para que nosso próprio retorno ao mundo espiritual seja sereno e libertador. Filhos e filhas amados, sigamos adiante com calma e profundidade, porque o que mais importa não são os detalhes externos da vida de um homem, mas as lições que podemos extrair de sua história. O chamado juiz da toga, como já vos disse, aproxima-se de hora decisiva em sua trajetória. Mas o essencial, meus irmãos, é que todos nós aprendamos a enxergar em sua experiência um espelho para nossa própria caminhada. A vida é escola, e cada alma que passa pelo mundo desempenha um papel pedagógico, ainda que não perceba. Uns nos ensinam pela luz de seus exemplos de amor. Outros nos ensinam pela sombra de seus erros. Mas todos, absolutamente todos, são instrumentos de aprendizado coletivo. Assim também ocorre com este homem. Sua trajetória, que aos olhos da terra pode parecer apenas jogo de poder, se converte diante da justiça divina em lição espiritual para todos nós. Qual é essa lição? É a lembrança de que todo poder humano é passageiro, que todo título terreno é transitório, que toda posição de autoridade, cedo ou tarde, cai diante da eternidade. O que permanece não é a toga, nem a coroa, nem a farda, nem o cargo. O que permanece são as obras do coração. O que levamos conosco no instante em que atravessamos o umbral da vida não são as honrarias da terra, mas os frutos do amor que espalhamos. O juiz da toga nos mostra com clareza o perigo de nos apegarmos em demasia ao poder. Quando acreditamos que podemos dominar os outros, esquecemos-nos de dominar a nós mesmos. Quando usamos a voz para condenar sem compaixão, esquecemos-nos de que nossa própria consciência será, um dia, a voz mais severa a nos interpelar. Quando aplicamos a lei dos homens sem nos lembrarmos da lei de Deus, colocamos sobre nossos ombros fardos que mais cedo ou mais tarde teremos de carregar. Não falamos isso para acusar, mas para alertar, porque em menor escala, todos nós corremos o mesmo risco. Quantas vezes em nossas casas usamos de nosso poder de forma dura, sem perceber que ferimos aqueles que amamos? Quantas vezes em nossos trabalhos exercemos autoridade sem misericórdia, sem nos lembrarmos de que toda autoridade é serviço?
Quantas vezes, mesmo sem vestirmos a toga, nos colocamos como juízes impiedosos da vida alheia, apontando erros, esquecendo-nos de nossas próprias falhas. A lição é clara, meus filhos. Se não queremos colher dor, não a plantemos. Se desejamos paz, espalhemos paz. Se aspiramos liberdade, não aprisionemos ninguém. A vida devolve a cada um segundo as próprias obras. Esta é a justiça divina, simples e perfeita. O que se aproxima para o juiz da toga não deve ser visto como espetáculo, mas como alerta. O Cristo nos permite conhecer essa realidade para que despertemos em nós a consciência de que não há tempo a perder. Ainda estamos no corpo, ainda temos chance de escolher diferente. Ainda podemos transformar nossas palavras em bálsamos, nossas atitudes em bênçãos, nossos julgamentos em compreensão. Eis o caminho que vos proponho, que cada um de nós, ao invés de julgar, busque compreender. Que ao invés de condenar, busque amparar. Que ao invés de semear medo, busque semear esperança. Essa é a verdadeira justiça do Cristo. Não a que oprime, mas a que liberta. Não a que condena, mas a que educa. Não a que fere, mas a que cura. Meus irmãos, não vos detenhais na figura de um homem apenas. Vede além, vede o reflexo em vossas próprias vidas. Perguntai a vós mesmos, onde tenho sido juiz sem compaixão? Onde tenho usado meu poder de forma que não corresponde à lei do amor? Onde tenho preferido impor medo em vez de oferecer paz? Ao responderdes com sinceridade, já estareis dando o primeiro passo rumo à libertação. Porque reconhecer o erro é início da mudança. E cada passo na direção do Cristo é passo rumo à verdadeira paz. O juiz da toga parte para sua lição individual, mas nós, ao tomarmos contato com essa revelação, somos convidados a escolher lições coletivas. Que não esperemos o desencarne para despertar, que despertemos agora enquanto há tempo de amar, de perdoar, de servir, de viver em paz. Meus filhos e minhas filhas, aproximamo-nos do fim desta mensagem, mas não do fim da reflexão. Porque as lições que a vida nos oferece nunca se encerram em um discurso, mas continuam a ecoar em nossa consciência. Falamos até aqui do juiz da toga, cuja trajetória se aproxima de desfecho inevitável, marcado pela lei de causa e efeito. Mas o que realmente importa não é a figura em si, e sim o que ela representa para todos nós. Porque cada alma que cruza o caminho da terra é como um livro aberto, onde podemos aprender tanto com as páginas de luz quanto com as páginas de sombra. O ensinamento central que se ergue diante de nós é simples e profundo. A justiça dos homens é limitada, mas a justiça divina é perfeita. Os poderes terrenos passam, os títulos se desfazem, as posições desaparecem. Mas o amor, a compaixão, a paz que oferecemos permanecem para sempre gravados em nossa eternidade. É por isso, meus filhos, que vos digo, não façais como o juiz da toga. Não useis vossos dons para ferir, mas para curar. Não useis vossas palavras para condenar, mas para consolar. Não useis vosso tempo para espalhar medo, mas para semear paz. A vida, com sua sabedoria infinita, devolve a cada um de nós aquilo que oferecemos. Se plantarmos compaixão, colheremos compaixão. Se espalharmos terror, viveremos no terror. Se semearmos paz, colheremos a paz que tanto desejamos. Eis a hora, pois, de cada um refletir. Qual é a minha colheita futura? Que sementes estou espalhando no hoje que se transformarão no amanhã? Que marcas deixarei no coração daqueles que comigo convivem? Não espereis pelo desencarne para buscar essa resposta. Não espereis pela dor para aprender a amar. Não espereis pela queda para compreender o valor da humildade. Aprendei agora, ainda no corpo, ainda no presente, ainda com a chance de mudar. Meus irmãos,
não nos alegremos com o sofrimento de ninguém, nem mesmo daqueles que julgamos estar em erro. O Cristo não nos ensinou a desejar a queda, mas a torcer pela redenção. O verdadeiro discípulo do Evangelho não se nutre de vingança, mas de compaixão. E se hoje falamos do juiz da toga, é apenas para que sua lição nos ajude a fazer escolhas melhores. Busquemos, portanto, a paz em vez do terror, a compaixão em vez do julgamento, a misericórdia em vez da condenação. Que cada um de nós, em seu pequeno círculo de vida, seja mensageiro da luz do Cristo. E lembrai-vos, a maior toga que podemos vestir não é a da justiça humana, mas a do amor que cobre multidões de erros. Meus filhos amados, a vida nos ensina por caminhos diferentes. Às vezes, o aprendizado vem pela ternura do amor recebido. Outras vezes, pelo exemplo de espíritos que caem nas próprias armadilhas do orgulho. E é neste ponto que a trajetória do juiz da toga se torna tão reveladora. Seus dias no corpo se aproximam de um limite, não por acaso, mas pela exatidão da lei de causa e efeito. Esse limite, que para os olhos humanos parece apenas morte, é na verdade reencontro. Reencontro com a verdade que não pode ser escondida sob discursos. Reencontro com as consciências que ele feriu. Reencontro, sobretudo, consigo mesmo. Eis a grandeza do tribunal divino. Ele não se instala em palácios, não depende de testemunhas, não necessita de juízes externos. Ele acontece dentro da própria alma. Ali, na intimidade do espírito, cada ato retorna em forma de lembrança viva. Cada palavra se transforma em eco que ressoa no coração. Cada escolha é revista à luz da verdade. É isso que aguarda o juiz da toga. Não um castigo imposto por Deus, mas o peso natural de rever a própria semeadura. Ele verá que o poder que pensava possuir era transitório. Verá que a toga que usava não tinha valor diante da eternidade. Verá que as honras que o cercavam se dissolvem como névoa ao nascer do sol, e compreenderá, enfim, que o que permanece é apenas o que oferecemos em nome do amor. Mas, meus filhos, não olhemos para essa experiência com alegria mesquinha. Não façamos da dor alheia espetáculo. Vejamos antes como aviso que a vida nos envia. O que hoje acontece a ele pode acontecer em menor escala a qualquer de nós. Porque todos, de alguma forma, já vestimos nossas togas, de orgulho, de vaidade, de arrogância, acreditando que podíamos julgar os outros sem nos lembrarmos de nossas próprias faltas. A proximidade do desencarne do juiz da toga nos chama, portanto, a rever nossas posturas. Não para temermos a morte, mas para compreendermos a vida. Não para esperarmos o tribunal divino como ameaça, mas para vivermos de modo que ele se torne reencontro de paz. Não para semearmos terror, mas para buscarmos paz enquanto ainda há tempo. A cada notícia, a cada acontecimento, o Cristo nos educa. A figura do juiz da toga, que para o mundo é símbolo de poder, para os céus é apenas mais um filho de Deus que precisa aprender. E esse aprendizado, meus irmãos, virá inevitavelmente, porque a justiça divina nunca falha, nunca se atrasa, nunca se engana. E é nessa certeza que devemos descansar. A vida pode parecer confusa, as injustiças humanas podem nos revoltar. Os atos de poderosos podem nos ferir, mas a lei de Deus é soberana. Ninguém escapa dela. Ninguém foge de sua própria consciência. Ninguém se perde aos olhos do Cristo. Assim, ao invés de nos deixarmos tomar pelo ódio, deixemo-nos tocar pela serenidade. Ao invés de nutrirmos vingança, aprendamos a confiar. Ao invés de desejarmos o mal de quem se afasta da luz, aprendamos a esperar sua regeneração. Porque se a justiça divina é firme, ela também é misericordiosa. E se ela corrige, é sempre para educar.
Meus filhos, o juiz da toga nos lembra que o tempo é breve e que o amanhã sempre chega. Que possamos, diante de sua história, escolher hoje caminhos diferentes. Caminhos de amor, de compaixão, de paz. Porque essa é a verdadeira lição. Não nos fixarmos na queda dos outros, mas crescermos a partir dela.